Bom, nesse tutorial a gente vai ver o Canguru 2. O Canguru 2 ele é uma engine, um motorzinho de forças. Se você já tem o Canguru 1, né, ele convive, o 2 é o último. Esse Canguru ele vai colocar em pontos ou nas suas retas ou na sua superfície forças físicas como vento, elasticidade, gravidade. O que a gente vai fazer hoje, a gente vai deixar na vista perspectiva aqui o seu Rhinoceros com o Grasshopper. Depois de instalado o Canguru, você vai abrir esse componente das forças. Ele funciona, a gente vai fazer uma parábola no eixo X, a gente vai fazer como a gente já fez nos outros, na aba vetor com pontos de construção. A gente vai fazer um ponto de dois cliques na tela com 100, né? Um slider com 100 em X. Eu vou deixar esse em 0. Então vocês veem um pontinho aqui na origem. Eu vou copiar Ctrl C, Ctrl V. Vou deixar esse outro ponto, o segundo ponto, em 100. E com esses dois pontos eu vou formar uma reta. Isso a gente já fez em outros tutoriais. Uma reta com dois pontos. Eu clico na tela de fundo do Grasshopper, digito Line e aparece o Line com dois pontos. Aí eu conecto, eu tenho uma reta. Essa reta entra uma geometria. No Grasshopper vai sair uma geometria, né, de saída. Então eu ligo aqui. Eu só estou colocando as forças separadinhas, construindo a linha com os pontos, porque eu vou precisar de dois pontos de ancoragem, né? O Canguru ele vai ter agora um componente só para os pontos de ancoragem. Então eu posso colocar aqui os dois pontos extremos, né? Eu posso colocar eles aqui e colocar nas forças. Ele também precisa de um reset, né? Na parâmetro, no input, eu vou pegar um Boolean toggle e vou clicar, ligar ele no reset. Então eu tenho minha reta, dois pontos de ancoragem. Eu vou dividir a reta em pontos e colocar a gravidade nesses pontinhos, né? Então no Canguru 2, o balãozinho para baixo são as forças de gravidade. Eu quero que minha parábola não, catenária, ela cresça no eixo Z. Então eu vou pôr um unit Z, um vetor em Z. Esse vetor eu ligo em forças vetoriais nessa entrada. Eu vou querer que ele fique de menos 1.0 menor do que 1.0. Então esse aqui é o meu vetorzinho de gravidade. Vai agir sobre os pontos dessa curva. Para eu dividir uma linha em pontos, tem o componente divide, né? Divide curve. Eu pego a curva, eu vou dividir. Aqui o setup dele é 10, né? Eu vou pedir 40, 60 pontos, mais pontos para dividir, né? Aí eu tenho todos esses pontinhos aqui e eu consigo, a amplitude da minha catenária eu consigo variar quanto mais pontinhos eu dou. Os pontinhos eu vou jogar na força, e a força de gravitacional sobre esses pontinhos eu vou com Shift colocar no Canguru. Falta a força, ele tem forças de linha, né? A força para esticar a linha é o length. Então eu vou também colocar esse com a tecla Shift. Mas vamos aqui ter que fazer uma artimanha. Aqui eu tenho os pontos da minha curva, eu não posso jogar eles na força, porque a força atua sobre linha. O componente que vai me pegar pedacinhos de linha é o shutter, né?
Então, se eu dividir aqui dash shaker, esse componente ele vai pedir uma lista de 0 a 1, que o componente divide de 0 até 1 em vários pedacinhos, né? E ele vai me montar vai me dividir a linha em vários segmentos, né? Essas linhas, né? Você pode ver que já formou a parábola. Eu tenho de 0 a 20, né? Se eu tenho 29, de 0 a 28 pedacinhos de curva que ele vai me colocar a força, né, de deixar eles como se fossem os elos de uma corrente, né? Então eu deleto o painel aqui. Tem muito ponto. Eu vou desligar todos esses pontos, ocultando com a barra de espaço. E aí eu consigo, o botão de disparar, eu consigo controlar a minha gravidade, né? Aqui ela é negativa, aqui ela é positiva. Se eu aumentar o número, eu aumento, às vezes ela quebra, né? Eu preciso disparar de novo. Então aqui eu consigo aumentar e diminuir a amplitude da minha parábola. Eu vou pôr o máximo aqui para vocês verem. Então aqui eu tenho uma catenária, estou falando parábola, mas é que ela tem a parábola com a gravidade, ela tem a catenária. Bom, já dá para ter uma ideia do canguru. Se fosse só isso, tudo bem, mas o canguru 2 ainda tem um botãozinho que é o crab, né? O crab eu consigo com a tecla shift e com a tecla alt e o botão direito mexer na minha curva. Ó. Posso fazer um pão de açúcar aqui, né? Ó. Então é uma inferência que eu consigo colocar uma força física, e tem uma inferência que com o mouse, com a tecla alt e o botão direito, eu consigo manipular o resultado dessas forças físicas atuando sobre linha, pontos e superfícies. Então ele tem um menu bem completo, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ver as potências desse motorzinho físico aqui, que consegue deixar o nosso estudo aqui parecido com videogame. Se vocês gostaram, dê um like. Obrigado.